É um absurdo isso em pleno 2024 não ter esse sistema implementado. Os ults sendo o ponto alto, com cutscenes e animação do game em si. O do Gojo, por exemplo, cara, tá lindo. E para você que ficou até aqui no vídeo, um presente do tio Johan. Eu testei os códigos válidos em novembro de 2024, quando estou gravando esse vídeo, e vou trazer aqui para vocês. E aí galera, aqui é o Johan novamente com mais um vídeo de resumo de jogos para você. E dessa vez, vamos falar de Jujutsu Kaisen Phantom Parade. Um jogo que eu anunciei na minha lista de apostas do último Gacha News, e agora a gente vai poder conferir se vai atender as expectativas. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as novidades do universo de games mobile e bora conferir mais esse jogo juntos. Vem comigo! Beleza galera, já começamos bem. Logo de cara já dá pra gente trocar o idioma para português. Então bora mudar e começar o jogo. O jogo começa com uma animação explicando o que é a Phantom Parade, ou desfile de fantasmas, e qual a nossa relação com essa parada. Tudo com narração e dublagem para as vozes dos personagens, que é fantástico. Aí segue até a primeira batalha, que tem lados positivos e lados negativos. Mas vamos tentar simplificar aqui. O lado mais negativo é que, pelo menos essa primeira luta, o gráfico está meio borrado. É como se tivesse um sonho ou memória, o que prejudica um pouco a imersão. Depois, claro, o jogo melhora, graças a Deus. Mas eu achei um ponto negativo que não dá uma boa impressão logo de cara. Mas o ponto positivo compensa e de sobra, porque as skills estão bonitas, principalmente os ults, e o mais importante, já ensaia uma mecânica de ataques combinados, que é uma das coisas mais legais desse tipo de jogo e que poucos jogos acabam implementando, vai saber por quê. Depois da luta, que é interrompida por sinal, a história continua, desembocando então numa animação propriamente dita, como se fosse uma abertura de anime, e essa animação acaba virando posteriormente a interface de entrada do jogo. Muito bom. Ou seja, o começo do jogo não é exatamente o começo do jogo, e sim uma grande introdução de quase 10 minutos para situar a gente no plot principal do game. Se você não conhece o anime, vale a pena prestar atenção. Por sinal, deixa aí nos comentários se você é fã da franquia ou ainda nem assistiu o anime. Tá caindo de paraquedas aqui. E se você assistiu, acha que vai perdendo força as temporadas ou para você continua tão bom quanto começou? Deixa aí nos comentários. Eu sou fã dessa obra, mas tenho as minhas críticas. Quero saber de vocês. Voltando para o jogo, o tutorial é bem curto, que é uma boa coisa, já que perdemos 10 minutos aí com a introdução, e conta o começo da história do anime. Então, se você já assistiu, pode pular tranquilo, se não, de novo, vale a pena aproveitar que está tudo legendado em português e entender qual é que é da trama. De uma maneira ou de outra, a gente segue para o primeiro Summon, onde pegamos os 3 personagens centrais do anime, o Itadori, a Kugisaki e o Fujiguro, ou Megumi, enfim, eu sempre falo pelo segundo nome, né? E mais algumas memórias também, que são uma espécie de rolos de filmes que a gente pode equipar nos personagens para receber habilidades extras ou aumentar habilidades que nossos personagens já tenham. Depois disso, a história continua até a primeira batalha, onde nos são explicadas as primeiras mecânicas de uso das memórias, ataques normais e a relação dos elementos dos personagens, o que é o clássico sistema de elementos, que tem alguns melhores ou piores contra outros, e até aqui nada de novo. É uma batalha super fácil também. O bom é que, como eu falei, o tutorial é bem curto e mesmo não pulando, dá para fazer tranquilo, e logo depois já estamos livres aí para sair clicando em tudo que tem exclamação, coletando recompensas, descobrindo mais sobre o jogo. O ponto mais negativo é a interface em si, que tem uma navegabilidade meio confusa, muitas vezes assim sem botão de voltar para home ou simplesmente voltar para a tela anterior. Não gostei muito da interface.
Ela é até bonita, mas os botões são feios e essa navegabilidade aí tá bem complicada. O ponto mais positivo é que logo de cara a gente já ganha muito diamante, ganha ticket de summon, que dá um SSR garantido, e a gente pode ficar summonando até conseguir o SSR que a gente quer dentro de uma lista, claro. E adivinhem que eu peguei. De todo modo, eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando cada um dos personagens que estão disponíveis aí nessa lista e o que você deveria levar em consideração para fazer a melhor escolha possível para sua conta. Vou deixar na descrição e no card aqui em cima. Dá uma conferida. Agora, falando do gameplay em si e dos modos de jogo, o modo principal é o modo história, que, como o próprio nome diz, segue a história do anime. De novo, muito bom para quem não viu o anime, mas se você já viu, é só pular, que é bem rápido aí para passar. E em meio à história que vai desenrolando, você tem obviamente as batalhas, que realmente são as batalhas que ocorrem no anime. Por exemplo, a do Gojo contra o Sukuna, logo depois do Itadori ter engolido o dedo dele. Esse é um exemplo. O sistema de batalha é o de batalha por turno, com ataque, 2 skills e ult, que precisa ser carregado. As animações estão bem legais, apesar de ser meio estranho o jogo de câmeras até a gente acostumar com ele. Os ults sendo o ponto alto, com cutscenes e animação do game em si. O do Gojo, por exemplo, cara, tá lindo. E outros, como o do combo do todo com Itadori, também são especialmente bonitos e bem dirigidos. Como eu falei, é o ponto mais alto. Em meio ao modo história, vão aparecer fases para coleta de material. Essas fases não têm história própria, a gente vai direto para a pancadaria, direto para o desafio, tendo apenas que escolher qual a dificuldade desse desafio. E claro, quanto maior a dificuldade, mais recompensa. Completando essas fases, a gente ganha material para upar os personagens. Também tem as missões de aprimoramento, que são bem parecidas na verdade com a coleta de material. A diferença é o tipo de material que dropa e então obviamente para que esse material serve. O gameplay em si e o tipo, até a interface, segue o padrão do jogo até aqui. Além desses modos que estão todos interligados, o jogo também tem o modo clássico de despacho de personagens, em que a gente manda eles em missões, cada qual com raridade diferente e recompensa também, que pode ser resgatada no final dessas missões, e que também variam dependendo da dificuldade da missão. Como sempre, você pode mandar os personagens tranquilo, porque ainda, mesmo em missão, eles podem ser usados nos outros modos de jogo. E como não poderia deixar de ser, o jogo também começa trazendo alguns eventos. Eles são bem divertidos até, dá bastante recompensa, vale super a pena fazer. E as histórias desses eventos são originais, criadas para o jogo, fora do cânone do anime. O que pode apontar para a gente ter também eventos e skins para datas comemorativas, ou então skins de verão, então Halloween, Natal, quem sabe. Mas bem, o intuito, por sinal, não é cobrir todos os modos de jogo aqui e ficar também tentando prever muito o futuro. Mais do que tudo é dar uma ideia do que você pode esperar do jogo, tanto no presente quanto possibilidades, mas sem ir totalmente a fundo ou explorar todas as coisas que tem. Mas vale dizer que, infelizmente, não tem modo PVP. Pois é. Bem, isso não quer dizer que o jogo não pode ser divertido, né? E que você também não precisa ligar para a profundidade de build. Então, falando em profundidade de build, nós temos, além da evolução de nível de personagem e das skills, o sistema de classes, que precisa de material exclusivo para evoluir e que aumenta atributos dos personagens, além de aumentar também o limite máximo de level que esse personagem pode subir. Podemos também despertar os personagens usando cópias deles, o que melhora os atributos, igual o sistema de classes, mas também melhora a skill cooperativa deles. E por fim, vale falar um pouco mais sobre as memórias que eu mencionei antes. Funcionam como cartas ou, como eu falei, rolos de filmes que você pode equipar nos personagens. Cada qual tem uma raridade diferente
assim como habilidades específicas, como aumentar o dano das skills que a gente atrela, ou atrelar um efeito de recuperação de vida numa skill que não tinha esse efeito, ou coisas do tipo. E essas memórias podem ter tanto seus níveis aumentados, quanto suas estrelas, usando cópias da memória. Fazendo isso, desbloqueia novas habilidades, ou habilidades extras, né, para essa memória. Com certeza é um ponto alto do jogo no sentido de profundidade de build. E por isso tem até o próprio gacha só para dropar esse tipo de memória, embora também possa dropar no banner normal. Vocês vão ver isso quando eu mostrar aí qual foram meus pulls. Fiquem espertos aí mais pro final do vídeo. E para você que ficou até aqui no vídeo, um presente do tio Johan. Eu testei os códigos válidos em novembro de 2024, quando estou gravando esse vídeo, e vou trazer aqui para vocês. Presente uma mensagem dos nossos patrocinadores. Não vão embora! Quer fortalecer o canal e ainda garantir itens incríveis de games e cultura pop? Na nossa nova loja na Amazon, você encontra desde mouses, fones insanos, até monitores, CPUs completas, consoles de última geração, bonecos de anime, mangás, livros de RPG, canecas, camisetas e muito mais. E tudo com super desconto. E olha, as promoções mudam sempre. Corre lá e não perde essa. Agora é Yu Gamers também na Amazon. Link na descrição do vídeo. Então, esses são os códigos. Vai pausando aí e copiando, colando na área de códigos aí do jogo. Depois a gente vai ver junto quais são as recompensas. Infelizmente, não tem um jeito fácil de ver quais personagens a gente tem e quais faltam, ou as habilidades dos personagens que a gente não tem. É um absurdo isso em pleno 2024 não ter esse sistema implementado. Em outras palavras, não tem o modo galeria, cara. Ponto muito negativo para o jogo. Mas ainda assim eu vou usar a melhor tela que eu encontrei para mostrar para vocês alguns dos personagens. Embora eles possam ter mais de uma variação, né? Então pelo menos não vai dar para mostrar todos. O desenho em si dos personagens está bem legal, o modelo está bonito. Lembra toda a temática de anime, né? Meio desenhado. Tem as animaçõezinhas, tem as vozes. Então, no final tá bem feito, galera, mas poderia ter um jeito mais fácil de visualizar. Mas enfim, vamos ver a animação do gacha e ver quais personagens a gente dá sorte de pegar. E também memórias, como eu já avisei, já tinha dado o spoiler, se liga. E é isso aí, galera. Eu gostei muito desse jogo, tenho minhas críticas, como vocês viram, mas com certeza é um jogo que eu recomendo. Tem, claro, coisas para melhorar, de novo, mas recomendo dar uma chance. Só que diz aí, o que você achou? Deixa nos comentários. Você tá jogando? Vai jogar? Curtiu mais esse game ou do Overlord que eu trouxe aí no canal há uma semana, 2 semanas atrás? Ou então você tá no Tokyo Ghoul? Prefere esse? Você já viu que tem o Tokyo Ghoul também? Eu vou deixar na descrição desse vídeo minhas análises desses 2 jogos se você ainda não conheceu. Aí você me diz, depois de assistir, qual que você curtiu mais e vai querer testar. Volta aqui e deixa nos comentários, vai ser legal ler. Mas antes, passa na nossa loja da Amazon e confere muitos produtos relacionados a Jujutsu Kaisen, Overlord, Tokyo Ghoul, tudo que eu mencionei, que a gente separou, né, garimpou e trouxe para vocês, além de muitas outras coisas iradas aí, com promoção. Link na descrição também. Por hora, eu vou ficando por aqui. Não esquece o like. Um abraço e até a próxima.